Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como título Filhos e Herdeiros. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Para nos tornarmos filhos e filhas de Deus por adoção, precisamos crer que Jesus veio a este mundo na forma humana para salvar a humanidade de seus pecados por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nesta lição, conheceremos no ponto número 1 sobre o direito da herança. No ponto número 2, identificaremos a herança divina para os que creem em Jesus. E finalizando o nosso estudo no ponto número 3, entenderemos sobre o espírito da filiação. Item número 1 da lição: a herança. O apóstolo Paulo, ele abre o capítulo 4 da carta aos Gálatas, dizendo que uma criança que tem direito a uma herança, portanto, herdeiros que estão na condição da menoridade, são como servos, por viver sob a tutela de tutores e curadores, mesmo sendo proprietários de todos os bens. Os crentes, até a vinda de Jesus, viviam sob a tutela da lei, aguardando a herança divina, segundo a promessa de Deus. O que nós podemos, então, depreender deste início do capítulo 4 da Carta aos Gálatas é que Paulo está a dizer que, ao vivermos sob a tutela da lei, nós estamos conhecendo, ou, vamos dizer assim, nos reconhecendo como pecadores, porque a Bíblia ela aponta para todas as pessoas o pecado em nós, especialmente o pecado em cada um de nós. E, portanto, nós vivemos sobre essa tutela da lei, indicando que somos pecadores e que precisávamos da salvação, da vida eterna, precisamos de Deus. Então, com a vinda de Jesus, esta tutela da lei, ela foi, de uma certa forma, aniquilada nesse sentido, porque Jesus veio segundo a promessa de Deus, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, para nos salvar, nos dar a vida eterna através do sacrifício da cruz do Calvário. A herança divina. Gálatas capítulo 4, versículos 1 ao 3, antes de passarmos para o item 2 da lição, diz assim: Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Então veio Cristo, a herança divina. O apóstolo Paulo, ele prossegue então sua argumentação neste capítulo 4 da Carta aos Gálatas, dizendo que no momento certo da historicidade da humanidade, a que ele chamou como plenitude dos tempos, Deus Pai enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, concebido e nascido a partir do ventre materno da Virgem Maria, e que, sob a vigência da lei mosaica, veio a este mundo para redimir de seus pecados toda a humanidade, que também estava sob a curadoria da lei mosaica. E esta remissão
viria por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Gálatas capítulo 4, versículos 4 ao 5 diz: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então aí está essa categorização de que nós estávamos debaixo da lei. A lei apontava em nós o pecado. A lei aponta em nós a separação de Deus. Ou seja, nós estamos na condição de estarmos separados de Deus. E, portanto, veio então Jesus para que nós recebêssemos a adoção de filhos. Esta é a nossa herança divina, a adoção de filhos, como filhos de Deus, como filhas de Deus. João capítulo 1, versículo 14 diz assim: Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ressalte-se que a plenitude dos tempos, dita por Paulo, se refere às condições mais propícias, considerando o ambiente cultural, social e religioso, para a propagação do Evangelho de Cristo em todo o mundo conhecido da época. Então, aquele momento da vinda de Jesus foi o momento propício para Deus, então, realizar a sua promessa de enviar um Salvador para este planeta Terra, para viver entre nós. Então, foi um momento em que as condições sociais, culturais, estavam mais propícias para que o Evangelho de Cristo fosse propagado no mundo conhecido. Nesse sentido, como já frisei, o ambiente cultural, social e religioso para a propagação do Evangelho de Cristo em todo o mundo conhecido da época era o momento certo de Cristo, então, realizar sua missão de salvação da humanidade. Então, a humanidade estava sob a tutela da lei, e esta condição da humanidade sob a lei mosaica mantinha então o status de o gênero humano, todo o gênero humano, homem e mulher, a guardar o direito à filiação divina. Entretanto, conforme a promessa divina, a vinda de Cristo acenderia, melhor dizendo, esta humanidade ao patamar de se tornarem filhos e filhas de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, esta é a grande herança divina, nos tornarmos, por adoção, filhos e filhas de Deus. Então, nós temos o direito à herança, vimos isso no ponto número 1, porque foi uma promessa do Senhor. Nós estávamos na condição sob a tutela da lei, apontando que estávamos condenados eternamente a viver separados de Deus, mas que com a vinda de Cristo, então, nós tivemos o direito de sermos o quê? Filhos e filhas de Deus, que é a herança divina. No item número 3, vamos falar sobre o espírito da filiação. Vamos fazer uma leitura aqui na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 15, diz assim: Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Observe aqui o final do versículo de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Visto que ele morreu
como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Crer em Jesus no passado, no presente e no futuro resgata qualquer pessoa da condição de estar morto espiritualmente, segundo a tutela da lei, para o estado de acolhimento em seu coração do Espírito do Filho de Deus. E assim ele clamar: Abba, Pai. A palavra Abba quer dizer pai, paizinho, meu papai. E quando nós temos aí Abba, pai, que significa pai, e quando temos a expressão Abba, pai, eu estou exatamente ratificando, dando mais ênfase à condição de chamar o meu papai, o meu pai, o meu paizinho. Então, esse é o sentido da palavra que nos liga fortemente a uma filiação divina. Então, esta condição de nós falarmos Abba, Pai, isso significa, com realeza e profundidade espiritual, um relacionamento pessoal daquele ou daquela que crê em caráter pleno e contínuo com Deus, segundo a semelhança. Ou seja, a pessoa crê e vive em caráter pleno e contínuo com Deus Pai, vive uma comunhão, segundo a semelhança de relacionamento entre Cristo e Deus Pai, isto é, de pai e filho, nessa relação de pai e filho. Gênesis, carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 6 ao 7, diz assim: E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nesta condição, então, os que creem não são mais escravos, mas filhos, herdeiros de Deus. Ou seja, saem da escravidão da lei, que aponta o pecado no ser humano, para a liberdade de ser filhos e filhas de Deus. Romanos capítulo 11, melhor dizendo, Romanos capítulo 8, versículos 15 ao 17, diz assim: Pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. João capítulo 8, versículos 35 ao 36 diz: O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Somos filhos de Deus e precisamos desta libertação, do perdão dos nossos pecados, da salvação, da vida eterna em Cristo Jesus, que é o Filho de Deus, que nos libertou, que nos liberta desta escravização dos rudimentos do mundo. Efésios, carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 5 diz: Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos
por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Portanto, aí, num resumo base da lição, nós temos o direito à herança, porque é uma promessa de Deus, feita em Gênesis capítulo 3, versículo 15, de um Salvador que viria a este mundo para perdoar os nossos pecados e nos dar a condição de vivermos em plena comunhão com Deus eternamente. Então nós temos esse direito. Segundo ponto da lição, que herança é essa? Que direito à herança é essa? A herança divina, de nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Através de quê? Por meio de quê? Do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Foi lá que ele tomou o nosso lugar, perdoou os nossos pecados, nos deu a condição de salvação e de vida eterna. Depois que ele morreu na cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou e nos deu exatamente essa condição de vida eterna. Na cruz, ele realizou o perdão de todos os nossos pecados e a salvação da condenação eterna, que era viver separadamente de Deus eternamente. E quando ele ressuscitou, nos deu então a amostra de que um dia vamos ressuscitar para a vida eterna com Cristo Jesus. Concluindo então a aula de hoje. Nesta lição estudamos que a humanidade possui direito a uma herança que se consubstancia numa herança divina, que nos resgata da tutoria da lei mosaica para a salvação em Cristo Jesus e assim nos tornarmos filhos e filhas de Deus por adoção para uma comunhão plena com Deus nos céus, na terra e nos céus. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição 9. Filhos de Deus e descendência de Abraão. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.